Acho que o pastor, de vez em quando eu vou dar uns avisos aqui, o pastor já, antes ele já fala parte da lição, ele dá os avisos, eu ia dar justamente esse aviso, irmãos, da gente ficar prestando bastante atenção na lição, porque essa semana, não, perdão, acho que semana passada, eu vi uma pesquisa e me deixou muito intrigado. Fizeram uma pesquisa, não sei como que chegaram a essa conclusão, mas os pesquisadores chegaram à conclusão que, de todo mundo que participa dos cultos na igreja, as pessoas captam 8% do que é falado durante o culto, pastor. 8%. Isso é porque a gente está disperso. A gente está disperso, está aqui com o corpo aqui e com a mente lá fora. E isso leva a um outro fenômeno que está acontecendo aí. Os irmãos devem estar vendo. Agora até já deu uma baixada no burburinho, mas o negócio do bebê reborn, né? E aí eu chego à conclusão que a gente tem crente reborn. É o cara que está só com o corpo ali, ó. Então, irmãos, olha para quem está do seu lado e fala assim, não seja um aluno reborn. Bem alto assim, para ver se ele está vivo. Não seja um aluno reborn. O aluno reborn é aquele que está só o corpo aqui, é só a casca aqui, ó, está olhando para a gente aqui e a mente está lá viajando. Não seja um crente reborn, não seja um aluno reborn, irmão. Esteja aqui de corpo presente, prestando atenção, participando, querendo aprender, ouvindo a palavra, contribuindo. Às vezes você sabe alguma coisa daquele texto, daquela lição que está sendo ministrada, que complementa. Às vezes você já ouviu um estudo, já leu alguma coisa, o Espírito Santo já te mostrou algo interessante, ou alguma coisa que o professor não falou, não tocou um assunto que você acha interessante, contribua. Traga para cá aquilo que você tem de cabedal de experiência, de conhecimento, e compartilha com a gente. É como se fosse um banquete, onde cada um traz alguma coisa e todo mundo se alimenta daquilo. Amém? Amém? Estamos combinados assim? Então, vamos para a nossa lição do dia de hoje, que é a lição número 13. Amém? 13. Sansão, uma força extraordinária numa vida controversa. E o comentarista da nossa lição é o pastor Jackson Jean Silva. O nosso texto bíblico inspirativo, ele é o texto que o irmão Tiago já leu aqui na introdução do culto. É o texto de Juízes 16, do 21 ao 31. Nós não vamos ler completo. Vamos ler 2 versículos que eu acho muito interessantes nesse texto aí, e aí vamos fazer o seguinte, as mulheres vão ler o versículo 29 e os homens vão ler o versículo 30. Amém? Está aí na sua revista, é bom acompanhar pela revista, porque aí todo mundo fica numa só versão, não fica aquela torre de Babel, cada um falando uma tradução da Bíblia. Então, as mulheres vão ler Juízes 16, 29 e os homens vão ler o versículo 30. Tá bom? 1, 2 e 3, as irmãs. Vamos de novo, os homens. 1, 2 e 3. Amém, amém. Texto áureo da nossa lição encontra-se em Efésios 6, 10. Vamos ler todos juntos? 1, 2 e 3. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6, 10. Amém. Objetivos da nossa lição nessa manhã. Conhecer a história de Sansão, sua força extraordinária, sua separação para ser nazireu e sua vida como juiz em Israel. Sansão realmente é um camarada que chama atenção. A história de Sansão praticamente todo mundo conhece, pelo menos nos países cristãos, né? Não sei entre os outros países, mas
aqui no Brasil, a criancinha já ouviu falar de Sansão, inspira outras histórias. Há quem diga que, a partir da história de Sansão, criou-se o mito de Hércules, né? Um homem muito forte, que fazia as coisas ali, vencia coisas grandes, fazia coisas grandiosas. Então, Sansão realmente é uma história assim, que nos intriga muito na Bíblia. Perceber que Sansão errou, se acostumou com sua força e perdeu o senso de dependência ao Senhor. Isso trouxe consequências inevitáveis. Devido à sua grande força, sua capacidade física e tudo que ele queria fazer, ele podia fazer, aquilo foi tomando o coração de Sansão ao ponto dele achar que ele podia fazer aquilo sem Deus. E isso foi um grande erro para ele, e isso tem sido um grande erro para todos os homens ao longo de todas as eras, de todas as épocas. E traz consequências, obviamente. E praticar, eu coloquei aí um pouco diferente da Bíblia, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse é o segredo para uma vida verdadeiramente plena e vitoriosa. Irmãos, a gente tem aí, no mínimo, quatro textos na Bíblia que diz exatamente, ipsiliteris, o que está dizendo ali. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. No mínimo 4. Tem outros também, e tem outras referências ou inferências desse texto, ele modificado. Mas o fato é que, se algo está na Bíblia repetidas vezes, em vários lugares, é porque isso é importante. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio de verdade, tema ao Senhor. Porque eu tenho muitas formações, eu tenho muito não sei o quê, eu viajei em muitos lugares, eu conheço muito, eu tenho 120 anos, já vi muita coisa nessa vida, eu estou vivo aqui desde a Primeira Guerra Mundial até hoje. Quer ser sábio de verdade? Tema ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Essa é a verdadeira sabedoria. Às vezes a gente pode adquirir conhecimento, mas sabedoria de verdade é no Senhor. Amém, irmãos? E isso aqui não é não estou te desencorajando a adquirir conhecimento, formação, capacitação, nada disso. Não estou desprezando todas as outras coisas que eu falei. Eu estou dizendo que de nada adianta aquela se você não tiver essa sabedoria que vem do alto. Amém? O contexto histórico, Sansão, a história de vida de Sansão. Eu não vou me ater aqui aos detalhes, não vou contar aí a história de Sansão em minúcias, porque os irmãos já conhecem, a maioria já conhece bem a história de Sansão. A gente vai fazer uma passagem muito rápida aqui para a gente ir para os pontos mais importantes. Então, Sansão, ele vem a esse mundo no tempo dos juízes, né? No tempo que Sansão nasce, o povo de Israel estava vivendo uma opressão debaixo do jugo, debaixo da opressão dos filisteus por 40 anos. Os irmãos sabem muito bem que no tempo dos juízes não tinha rei em Israel, e a Bíblia constantemente diz, e naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem. Então, cada um fazia o que dava na telha, era uma bagunça. Deus levantava um juiz para libertar o povo, libertava o povo caminhava com o Senhor durante um tempinho, aquele juiz morria, e o que vinha depois era uma bagunça, uma baderna. Cada um fazia o que queria e virava uma bagunça em Israel. E esse ato, esse intervalo de tempo entre o juiz anterior e o próximo juiz era um tempo de muita opressão, e os filisteus estavam oprimindo Israel nesse tempo. Então, Sansão nasce em meio a um milagre e uma promessa. Por que um milagre? Porque ele era filho de um homem um homem danita. Homem danita é o quê, irmãos? Um homem da tribo de Dan. Danita não é a marca do Danone, do iogurte lá, não é não. Danita não é que a esposa dele se chamava Anita, não. Jaime, não era um homem da Anita, não era da Anita, não. Era um homem da tribo de Dan, chamado Manoá. E sua esposa era estéril. E essa mulher foi visitada por um anjo, e o anjo prometeu que ela daria à luz a um menino, e o menino seria separado, seria um nazireu, e por aí vai. E aí depois esse anjo volta, e o Manoá encontra ele, e esse anjo dá diversas recomendações de como deveria ser a criação daquele menino. E Sansão foi um juiz em Israel. A gente gosta muito de ver Sansão como um herói, um guerreiro e tal, mas ele foi um juiz.
Ele foi o 12º juiz, ele foi o antepenúltimo juiz de Israel. Israel teve 14 juízes, desde Josué até o último juiz, que foi Samuel. Depois de Samuel, Israel passa a monarquia, ela passa a ter rei, não tem mais juiz, ela vai ter Saul como seu primeiro rei. Mas antes de Saul, Israel teve 14 juízes. E Sansão foi o antepenúltimo, Sansão foi o 12º juiz. Depois dele, passa um período de tempo ali sem juiz, vira bagunça de novo. Nesse período entre Sansão e Eli, que é o próximo juiz, a gente tem aquela história do levita que tem a sua concubina morta, esquartejada. A gente tem a passagem de Mica, mas enfim. Vamos orar pela campanha de Lucas 10:2, para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. Manu, ora conosco, por favor. Amém. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, Pai. Em especial agora queremos pedir para que o Senhor possa estar levantando trabalhadores, Paizinho querido. Nós sabemos que o trabalho é grande, mas são poucos os trabalhadores, Pai. Quero te pedir para que o Senhor possa estar levantando pessoas dispostas a pagar o preço para estar levando o seu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Voltando aqui, irmãos. Então, Sansão nasceu com uma missão muito bem definida, com um dom extraordinário, mas com uma inclinação gigantesca para desperdiçar tudo isso. Ele tinha uma capacidade de jogar fora tudo aquilo que Deus tinha dado. Ele nasceu com uma missão. Qual que era a missão de Sansão? Libertar o povo de Israel da opressão e liderar esse povo. Ele nasceu com um dom extraordinário. Qual que era o dom de Sansão? Sua força, sua capacidade física. Mas ele tinha uma inclinação, uma capacidade, uma vontade de jogar fora tudo isso, de fazer besteira. Embora fosse um homem escolhido por Deus para liderar e libertar o povo de Israel, ele era alguém que parecia viver uma ambiguidade permanente. Sansão era bipolar. Ora era um homem cheio do Espírito Santo, se bem que às vezes que o Espírito Santo descia sobre ele, era mais para ele cumprir essas coisas, essas guerras, né? A gente não vê ali Sansão tendo uma ação assim, bem crente, vamos dizer assim, né? Sansão não tem uma atitude nobre, de alguém cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo descia, ele cumpria a missão ali, vencia a guerra e depois ele fazia as besteiras dele. E outros momentos ele alternava entre esse cara que era movido pelos seus desejos carnais. Então ele vencia uma guerra, fazia algo extraordinário, depois ele fazia uma besteira colossal, do mesmo tamanho da vitória que ele teve. Parecia até aquele cara, assim, mal comparando, parece até aquele jogador de futebol que tem um talento absurdo, vai lá entrar no jogo e tal, não sei o quê, mete 3 gols e o time dele ganha, ele sai dali, vai pra balada, enche a cara, bate o carro, mata os outros. Parece isso, né? Parece, ou então aquele crente que está fervoroso na igreja, não sei o quê, e ora e prega, né? Lá semana que vem você fala assim, esse irmão caiu desse jeito, que loucura é essa? Que doideira. O cara está bebendo, está no bar, está caído ali na sarjeta. É tipo isso a vida de Sansão. Então vamos ver um pouco mais desse estranho personagem aí. Irmãos, um momento que quiserem, levanta a mão, eu ou o Tiago vamos alcançar o microfone, pode perguntar, participar, tá? Você tem total liberdade. Sansão nazireu. O nazireato era um voto de consagração ao Senhor e significava separação, consagração e abstinência. Quem leu aí a revista, quem leu a lição, viu lá em Números 6, do 1 ao 21, os detalhes sobre esse voto. Esse voto era um voto que a pessoa fazia, ela se consagrava ou consagrava algo ao Senhor, mas geralmente era um voto de consagração pessoal, ou consagrava um filho, né? Às vezes a pessoa consagrava o filho ao Senhor, meu filho vai ser nazireu. Às vezes o filho nem escolheu, mas no caso de Sansão não foram seus pais que escolheram, foi o Senhor que escolheu que ele fosse nazireu. E aí tinha uma série de coisas, série de votos, série de coisas que a pessoa tinha que cumprir. No caso, ele não podia raspar o cabelo, né? Não podia passar navalha no cabelo, o cabelo era comprido como símbolo da consagração ao Senhor. Então, lá exigia que não passasse navalha sobre a sua cabeça, por isso que Sansão tinha o cabelo grande, né? Não podia cortar o cabelo. Sansão foi nazireu desde o ventre,
sua mãe teve que se abster das comidas e bebidas que são proibidas aos nazireus, para não contaminar o bebê. De tão sagrado, de tão sério que era esse voto, a mãe dele não podia comer do fruto da vide, não podia tomar bebida forte, não podia comer uma série de comidas, de alimentos e beber algumas coisas, para não contaminar o bebê. De tão sério que era essa coisa. E pelo que consta, a mãe dele cumpriu à risca isso daí. Lá em 1 Pedro 2,9, irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma nação santa. Isso significa que todo crente, guardado as devidas proporções, tá, irmãos? Não estou aqui querendo dizer que eu e você somos nazireus e que devemos cumprir o voto do Antigo Testamento, não. Mas uma comparação, somos como se fôssemos nazireus para o Senhor, porque nós somos santos, somos separados. O nazireu era isso, era alguém separado para o serviço do Senhor, era alguém que tinha uma aliança com Deus. E na nova aliança em Cristo Jesus, nós somos esse povo separado, não mais como indivíduos, mas como a igreja. A igreja é o povo separado do Senhor. Nós temos uma série de coisas que a gente vive, série de coisas das quais a gente se separa do mundo para agradar ao Senhor. Não porque é uma obrigação, uma exigência de lei, mas porque nós temos isso no nosso coração. Quando nós éramos do mundo, nós praticávamos algumas coisas, falávamos algumas coisas, frequentávamos determinados lugares, porque a gente fazia a nossa vontade. Quando viemos para Cristo, a gente se abstém de tudo isso, e algumas delas, não necessariamente porque é pecado, não, mas porque talvez não agrade ao Senhor. É sempre aquela velha história, né? Música secular é pecado ou não? Vai para o inferno ou não? Meu irmão, para de desculpinha de querer escutar a música desses endemoniados aí para poder... porque falou que pode, aí falou que não pode. Não edifica às vezes, sabe? É igual o nazireu. O povo podia comer uva no Antigo Testamento, sim ou não? Podia comer uva. Podia beber vinho no Antigo Testamento, sim ou não? Até no Novo. O nazireu bebia? O nazireu comia uva? Podia cortar cabelo no Antigo Testamento, sim ou não? O nazireu cortava? Por quê? Porque ele tinha um voto, ele entendia que aquilo agradava ao Senhor. No Novo Testamento não é mais a questão de pode cortar o cabelo ou não, pode vestir, pode usar calça ou não, não sei o que, não é isso, mas tem coisas que a gente entende, o Espírito Santo fala com a gente que já não agrada mais o Senhor. Eu sei que o pastor sempre fala aqui, eu também concordo com essa linha, apesar de não ter, acho que não tem nada escrito, não tem uma doutrina escrita da nossa igreja, mas nada, não seria pecado se o cara tomar uma taça de vinho antes do almoço. Olha só, não estou abrindo aqui para você beber vinho, não. E não vai pecar e botar na minha conta, não. Mas não vai te levar para o inferno. Mas o cristão deve, como o pastor sempre diz, creio que não, traz um peso. Você imagina a situação, eu sou crente, não estou falando de título, cargo, nada disso não, sou cristão, sou conhecido como cristão. Aí eu estou lá na minha casa no domingo, eu tomo um copo de vinho, porque começa assim, né? Não, é só uma taça antes do almoço. Mentira, ninguém toma 2 dedos de vinho. O cara vai tomar um copo, 2 às vezes. Comprei um vinho na Argentina, estou tomando lá na minha casa. Aí um vizinho, alguém ali, vem aqui, irmão, orar, porque alguém está endemoniado ali, ou está enfermo. Eu atendo a pessoa na porta da minha casa, ele sente um hálito etílico, um hálito de álcool na minha boca. Tem credibilidade? Ou não, eu chego no meu trabalho, chego lá, tomo um copo de vinho no almoço, não sei o quê, ou em algum momento chego lá com o meu colega de trabalho e um hálito de álcool, todos os dias. Tem credibilidade? Eu acho que não. Então, são coisas que a gente se abstém, não porque vai nos levar para o inferno necessariamente, mas se torna um peso. Impacta no testemunho, sabe? E a gente entende que a gente é povo exclusivo de Deus, eu carrego um nome, eu não respondo mais pelo nome do Amarildo. Quando eu sou crente, eu respondo pelo nome de Jesus. Então é uma responsabilidade muito grande esse nome. Quando a gente vem para o exército, quando a gente vai para o exército, né? Sempre falam lá, agora você não é mais quando você dá alteração lá na rua, sai, bebe no final de semana, bate com o carro, não sei o quê, quando sair no jornal, na CGN lá, não vai sair. Amarildo, não sei o quê, ou então morador do bairro tal, bateu o carro, não, vai sair lá. Militar do exército, não sei o que lá, fez tal coisa. Então,
a gente carrega essa responsabilidade. E o crente muito mais. Porque o nome que a gente carrega é superior ao Exército, é superior ao Brasil, é superior a qualquer instituição ou cidade ou país que você possa pertencer. Porque você carrega um nome santo, que é o nome de Jesus. Então a gente tem que se preocupar com isso. Amém, irmãos? Amém? Tranquilo? Está todo mundo aqui? Então vamos lá. Assim como a circuncisão deve ser no coração, também deve ser o nosso voto com o Senhor. Romanos 2, 28 e 29 está falando sobre os judeus, que fala que eles se gabam de ser circuncisos, não sei o que, circuncidados e tal. E o apóstolo Paulo vai falar, para a gente é muito maior, porque a nossa circuncisão não é na carne, a nossa circuncisão é no coração. Devemos ser circuncisos de coração e não na carne. A gente deve guardar alguma coisa, não porque você tem uma carteirinha da denominação que você serve, que você congrega, ou porque você é de tal linhagem, que você é de tal origem, não, porque você é cristão no coração, a sua circuncisão no coração. Somos chamados a sermos santos, separados. O nosso nazireato, irmãos, é eterno. Eu botei nazireato entre aspas, para você entender. O nosso voto, o nosso compromisso com Deus é eterno. O nazireato ali de Números 6, 21, lá no Antigo Testamento, 6 do 1 ao 21, no Antigo Testamento ele podia ser temporário. O de Sansão não era para a vida toda, mas o nazireato ele era temporário. Eu podia ser nazireu durante um tempo da minha vida. Eu falo assim, eu quero fazer um voto com Deus, vou me consagrar um pouco mais, então vou fazer um voto de nazireu. Aí eu rapava a cabeça, no meu caso eu já tenho a cabeça rapada, deixava o cabelo crescer a partir daquele momento, não ia mais cortar o cabelo durante um ano. E não ia mais consumir aqueles alimentos, não ia beber mais aquelas bebidas, ia fazer aquele voto durante um ano. Esse ano eu vou me consagrar ao Senhor. Depois daquele um ano, vida normal que segue. Mas o nosso não, o nosso é eterno, irmãos. Quando a gente vem para Jesus, esse voto, essa aliança tem que ser eterna. A gente não pode voltar atrás. Irmão, dentro desse ponto, eu gostaria que o senhor fizesse, abrisse um parênteses para falar sobre isso. A questão das festas juninas na escola, né? Nós temos bastante pais aqui que têm criança na escola. E essa semana, assim, eu falei para a Sara isso que ela sabe desde pequenininha, né? O que é e o que não é. Mas aí, lá na escola, ficam falando, não tem problema, é evangélico, não pode participar, não tem problema, fazendo a cabecinha das crianças. Né? Gostaria que o senhor comentasse dentro dessa consagração aí, explicasse mais um pouquinho por que os pais não devem deixar as crianças. Amém, irmão. O risco é a gente passar de meio-dia, porque eu gosto desse negócio. Eu gosto desse negócio, sabe? A senhora falando um negócio, eu gosto. Mas, enfim, irmãos, olha só. Os tempos mudam, mas a palavra de Deus não muda. Amém? Eu não sou o dono da verdade e também a minha educação, minha criação não foi perfeita, nada disso, não sei o quê. Mas uma coisa, quando eu ia para a igreja com a minha mãe, desde pequenininho, ela falava que a gente não é do mundo, tem coisas que o mundo faz que não cabem para a gente, enfim. E aí, tá. O mundo tem suas festas, tem seus costumes, sua cultura, seus hábitos. E quando a gente vem para Cristo, a gente tem uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver. E certas coisas que o mundo faz, que acha que está normal, não sei o quê, eles fazem sem saber. Mas nós não temos o direito de não saber. Então, eu vou falar aqui para vocês. Festa junina. Festa junina, ela tem uma origem pagã. Tá? Não é uma festa cultural, não, é cultural, porque relembra o meu avô que trabalhava na roça. Quer relembrar o seu avô que trabalhava na roça? Pega uma enxada, carpe um lote. Carpe um lote. No sol. Festa junina tem origem demoníaca, pagã, não cabe para a gente. Mas na escola cobram não sei o quê. A criança não pode ser obrigada a participar de festa junina. Ela não é obrigada, a escola tem que dar uma atividade paralela. E está falando aqui alguém que teve que lutar com isso. Eu tenho uma filha de 14 anos que, quando ela tinha 7 anos, pai, por que todo mundo ensaia para dançar, não sei o que e tal. E assim, a gente não pode simplesmente falar para a criança, porque você não é todo mundo. Aí tem que falar, filha, a gente só comemora a festa que Jesus comemorava. Aí você tem que conhecer a Bíblia, você tem que ensinar a Bíblia. Vamos lá,
Tem Jesus comemorando festa junina? Não tem, então a gente não comemora. Ah, não sei o que lá. Aí, quando ela tem um pouquinho mais de entendimento, a gente vai falar, filha, a festa junina, hoje ela parece bonitinha, mas olha só, antigamente era assim. Os povos, eles cultuavam a demônios, achando que eram deuses. E aí eles faziam essas festas, tinha negócio da fogueira, tinha não sei o quê. Na fogueira, às vezes, eles levavam criancinha lá para jogar na fogueira. Será que você quer participar da festa junina e o pai te jogar lá na fogueira? Não, não quero não. Então, tá bom. Então, a gente vai pedindo sabedoria, irmãos. E estratégias, entendeu? Jeito de falar. Vai chocar, vai deixar traumatizado. Eu acho que ela não ficou. Eu não fiquei. Com a minha mãe, a conversa era até mais dura. E eu não fiquei traumatizado. Entendeu? Isso não traumatiza. Não traumatiza. Agora, não é com violência, não é por força, é com jeito. Mas cada um sabe o jeito de falar com seu filho. Com a minha filha eu posso falar assim. Você vai pedir a Deus uma sabedoria para falar com seu filho do jeito certo. Assim, ó, não é. Tem mais mães aqui, mas eu estou passando por um problema bem parecido. Vem um bilhete, né, da escola das minhas filhas. Se elas não dançar, elas vão perder ponto. E não tem tarefa paralela. Não pode fazer outro trabalho. Então é complicado. Irmã, assim, ó, se a senhora for na Secretaria de Educação, né, a senhora vai fazer uma queixa lá contra a escola, eles vão dar alguma coisa paralela. Eles não podem obrigar a criança a fazer, igual, de repente, porque assim, irmãos, sorrateiramente, eu não sei quem tem filho pequeno, se vocês estão acompanhando o livro didático, irmãos, já introduziram religião afro como cultura nos livros didáticos do Estado, não sei se do município, mas já tem religião afro. Como do Estado, sim, do Estado já tem, a irmã está falando aqui. Então, quer dizer que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vai ter uma festa afro lá que ela vai ter que cultuar Exu. E aí, porque é uma festa cultural? Foi na Secretaria de Educação. Assim, irmãos, estou falando para mim, tá? Cada um tem a sua cabeça e toma a direção que quiser. Eu me inspiro nos homens da palavra. Está lá. É isso mesmo, a Secretaria de Educação falou que é isso mesmo, se não participar, perde ponto. Vai perder ponto. Vou brigar até onde der. Mas vai chegar um momento, irmãos, que a coisa está estreitando para a gente, para o crente. Eu não sei se você está percebendo, mas eu estou aqui como arauto do Senhor para te falar isso. Em nome de Jesus. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que tomar decisões que vai doer na nossa carne, irmãos. O tempo do fim é esse. É o tempo do fim. Se eu não te falar isso, eu vou estar sendo negligente com a palavra do Senhor, com a mensagem. Às vezes a gente vai entrar em confronto. Eu sempre vou lembrar, os crentes do primeiro século, se você pegar lá Atos 2, 3, 4, 5, Atos no começo lá, os crentes do primeiro século iam para a arena, para leão comer, para não negar Jesus. Sabe? Então, assim, é essa a realidade que a gente está vivendo, tempo difícil. Apóstolo Paulo já falou, 2 Timóteo, no fim haverá tempo difícil, os tempos difíceis, estamos enfrentando. Desculpa chocar vocês de manhã, mas é isso. Irmãos, em relação a festas juninas e julinas, nós aqui no Sul até que não é tão forte ainda, mas no Nordeste, eu digo isso porque as nossas igrejas lá enfrentam essa problemática todo santo ano. E lá é muito forte demais. Por exemplo, a nossa igreja de Campina Grande, esse final de semana, é a primeira igreja do Nordeste, está lá celebrando 60 anos. Campina Grande diz que tem o maior São João do Brasil, né? Então, a influência e a dificuldade de se manter firme lá é muito mais difícil. Só para vocês entenderem que nós aqui estamos já numa situação mais amena. Agora, o que Jesus falou é uma grande verdade, que os filhos, né, das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. A gente vê essas pessoas de seitas, né, não abrindo mão daquilo que acreditam. Por exemplo, nós vemos os testemunhas de Jeová, que são liberados de jurar a bandeira
que é uma coisa que é obrigado. Você vai lá no quartel, você vai prestar serviço militar, tem que fazer juramento da bandeira. Eles conseguem, por meio da lei, não jurar a bandeira, os testemunhos de Jeová. Por meio da lei, eles conseguem fazer com que o médico não faça transfusão de sangue. Os adventistas, né, eles não trabalham no sábado e pode ser o patrão que quiser obrigar, ele não vai trabalhar e pronto, acabou. Né? E eles crescem que nem isso, que nem erva daninha, estão crescendo demais. Ó, a escola adventista aí, que tem um monte de crente com filho na escola adventista, está lá. Né? Eu acho a educação deles fantástica, mas de uns anos para cá eu comecei a pensar que quando a gente coloca filho lá, está financiando a obra evangelística dos adventistas, que é heresia. Então, eu oriento a procurar outras escolas cristãs, se querem colocar o filho numa escola cristã, porque vai estar financiando a obra missionária dos adventistas com dinheiro que é gerado por esses colégios, que hoje esses colégios são referência. Então, irmãos, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos das luzes, conseguem se posicionar em coisas mais difíceis do que uma festa junina, misericórdia. Muitas vezes, e aqui não estou apontando caso nenhum, coisas que a gente já viu. Muitas vezes a gente já quer, às vezes, participar daquilo, não, já está. Aí a gente arruma um monte de subterfúgio, porque é cultural, porque não tem nada a ver, porque... Da minha neta, é isso que eu vou falar para vocês. Com os meus filhos eu não tive problema. Agora com a neta está sendo difícil, complicado. E o argumento dela, que eu me sinto excluída, eu tenho que estar inserida. Esse é o argumento. E isso é muito real, irmãos, porque assim, todo mundo aqui já foi criança, certo? Todo mundo já foi criança. Eu também já fui, e apesar de eras diferentes, né, os mais experientes e... Não, com todo respeito, irmãos, os mais experientes e outros mais novos, mas assim, todo mundo nessa fase, na adolescência, quer estar no grupo, quer participar, não quer ser excluído. Ninguém quer ser excluído, ninguém quer ser rejeitado, essa que é a realidade. Só que a gente tem que trazer essa realidade para os nossos filhos já bem cedo, falar assim, ó, filho, você, em algum momento, você vai ser rejeitado por ser crente. O mundo nos odeia, o mundo odiou o nosso Senhor Jesus e o mundo vai nos odiar. Jesus não mentiu para a gente e a gente não tem o direito de mentir para os nossos filhos. O mundo nos odeia. Paz, irmão. E o que é pior ainda, eu como mãe, serva do Senhor, a Rose ensina, o pastor instrui, todos nós instruímos ela. Ela fala e o outro argumento. Mas tem irmãos aqui da igreja, minha coleguinha vai, a mãe dela vai deixar, a outra, ela fica pontuando as crianças que vão. Pessoal. Isso é questão delas com Deus e as mães e os pais delas. Você não vai, ponto. Mas ela vem isso, sabe? Mas a minha amiguinha lá da igreja vai, ela é crente, mãe. Sabe? E isso é complicado. Eu ia falar justamente isso. Muitas vezes a Lavínia veio e falou, mas a fulana de tal também é evangélica, os pais dela são evangélicos e ela vai. Eu falei assim, mas eu não sou o pai dela. O seu pai sou eu, né? A minha filha é você. Inclusive, em relação a Lavínia, foi semana passada, retrasada, ela disse, mãe, vai ter uma festa na minha antiga escola, o pessoal está me chamando para ir e tal. E tem um monte de evangélico, de crente que vai, eles falaram que não tem nada a ver, inclusive o pessoal da escola fala que é uma festa caipira, é uma festa que não tem nada a ver com festa de São João e tal, não sei o quê. E aí eu perguntei para ela, eu disse, filha, por que você quer? Ela disse, não, eu não quero ir porque eu entendo, não sei o quê. Aí eu disse, você ficou com algum trauma da infância? Porque ela nunca foi. E ela chorava porque ela queria ir vestida, que ela achava muito legal, enfim. E aí ela disse, mãe, eu não fiquei com trauma, na verdade eu tinha vontade de comer aquelas comidas. Eu disse, mas se for pelas comidas, a gente vai ali na Doce Mania e compra uma paçoca, um negócio, não tem problema, né? E ela disse, não, eu não fiquei com trauma, e pelo contrário, hoje eu entendo que é uma festa que não agrada ao Senhor, eu não quero fazer nada que desagrade ao Senhor. Eu confesso que eu fiquei bem feliz. Só para a gente fechar esse ponto aqui, o pastor falou da problemática lá na Paraíba, Campina Grande, que é o São João, que aqui não é tão forte. O irmão Paulo lá, por favor, Tiago.
que aqui não é tão forte. Só que cada região tem um problema. Lá no Rio, irmãos, igreja vem muito bem quando vira o ano, não sei o quê. Chega no carnaval e depois do carnaval, as igrejas fazem assim, ó. Um monte de gente some, irmãos, porque vai para o bloquinho, vai para não sei o quê e tal, daqui a pouco fica com vergonha de voltar para a igreja, porque pecou, porque não sei o quê, aí some. Aí dá uma enchidazinha de novo, chega na época de São João, de novo. E outra coisa com as crianças. Aqui, por exemplo, se eu perguntar, dificilmente alguém vai saber, só se tu foi muito católico. Dia 23 de setembro se comemora o quê no catolicismo? Quase ninguém sabe. Cosme e Damião. Aqui não se vê. No Rio é uma praga, porque eles dão um negócio de doce consagrado no saquinho, e lá tem a promiscuidade, a junção ali, esqueci a palavra, mas a simbiose entre catolicismo e religiões africanas, Umbanda, Candomblé, não sei o quê. A maioria no Rio é católico, apostólico, macumbeiro, isso que é a verdade. O sincretismo, obrigado, pastor. Então, existe muito sincretismo religioso. E lá o cara vai na igreja católica, vai na missa domingo, vai no centro sexta-feira e vai na missa domingo. E o Cosme e Damião é uma entidade ali que é muito sincrética. E aí o pessoal faz os docinhos, bota a imagem de Cosme e Damião, leva na macumba para consagrar na mãe de santo e dá para as crianças. Na escola, e aí a minha infância toda. E aí as crianças saem para pegar doce e vem com aquela sacolada de saquinho de doce, e aí compartilhando aqueles doces, e aí? Minha mãe crente. Minha mãe, você não vai comer doce de Cosme e Damião. Setembro era, depois que passava, né, porque a criançada levava para a escola a semana inteira aqueles doces. Eu não aceitava uma bala de ninguém, com medo de apanhar e com medo de também desagradar a Deus. Porque quando minha mãe ensinava, isso daí desagrada a Deus, está fazendo aliança com demônios e não sei o quê. Então, assim, ensinar é contar com a misericórdia de Deus e incutir o temor do Senhor no coração das crianças. Tá? Irmão Paulo, e a gente vai acelerar aqui. Amém. Por isso que eu não vejo o senhor no sábado por aí, irmão. Não, brincadeira. Amém. É pagar o preço, né, irmão? A gente precisa aprender a pagar o preço por Cristo. E outra coisa também, tem esse problema, aí cada região, irmãos, tem um problema. Lá em Campina Grande é o São João, no outro lugar é o Carnaval. A gente estava no Amazonas, era a festa do peixe, do boi bumbá, também era a mesma realidade, e sempre nas igrejas. Por que a gente não pode ir na festa do peixe? É cultural. E lá eles são muito apegados à cultura. Porque você criticar no Nordeste também, você criticar um ponto da cultura, é como se você estivesse criticando um indivíduo. Ele se sente ofendido na sua integridade. Você fala, isso daqui é uma festa para demônio. Pronto, você falou que o cara é endemoniado. Então, é difícil até para crente lá. Mas é ensino, oração, palavra, e vamos continuar aqui. Você realmente compreende o que é ser santo, irmãos? O que é ser santo? O que significa ser santo? Separado. Separado do quê? Não é separado da esposa e do esposo, não, irmão. É separado do mundo. Sede santos como o vosso Deus é santo. Sede santo porque eu sou santo. Levíticos, rapidamente aqui. Levíticos 20, 7 e 8. Consagrem-se. Vou ler na versão revista atualizada. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo.
Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. É Ele que nos santifica. Ele que nos dá a capacidade de sermos santos. Mas Ele fala assim, consagrem-se. Quando a gente se consagra, quando a gente decide se consagrar, o que é se consagrar? É se separar. Aí Ele vem e nos santifica. Amém? Isso é ser santo. E é pensar, será que isso aqui pode desagradar a Deus? Se houver uma possibilidade de desagradar, então eu não vou fazer até ter certeza que não desagrada a Deus. Se eu tiver certeza que não desagrada, então eu faço. Se eu achar que isso pode desagradar a Deus, então eu vou dar um tempo até ter a certeza. Amém? Quando a gente veio para o Evangelho, quando a gente veio para Cristo, tinha a questão das festas de Natal, só para fechar esse assunto, os enfeites, né? A árvore, não sei o que lá. E a gente ouvia, não tinha certeza, uns falavam que era uma coisa, que tinha uma origem, outros falavam que tinha outra origem. Guirlanda na porta, porque era das religiões dos druidas e não sei o quê. Cara, eu não vou fazer. Se eu botar uma guirlanda na porta, eu ganho alguma coisa? Não. Se eu não colocar, eu ganho alguma coisa? Não. Eu sei se aquilo agrada ou não ao Senhor? Não sei. Então, não preciso colocar. O dia que eu estiver tranquilo com a consciência, que eu achar que realmente isso não faz diferença no meu relacionamento com Deus, eu coloco. Eu não estou falando para você fazer isso na sua casa, não. Você faz se você quiser, a casa é sua, montar árvore ou não, é outra história. Mas aí é aquilo. Será que agrada ao Senhor? Não agrada? Prefiro pensar um tempo e depois eu faço ou não com a minha mente tranquila. Sansão, forte, porém fraco. O nome Sansão significa filho do sol ou ensolarado. É um dos personagens mais icônicos e controversos de toda a narrativa bíblica. Um dos mais icônicos, ou seja, ícone, é um dos mais expoentes, porém mais controversos. Um cara que acertava muito e errava demais. Sua história é marcada por uma gigantesca contradição. E essa história nos confronta com questões fundamentais sobre quem somos, como pensamos e como vivemos. E o Espírito Santo nessa manhã está fazendo isso aí. Ó. O Espírito Santo está cavucando assim. Você está incomodado? O banco está ruim aí, tem espinho no banco, o ouvido está... É o Espírito Santo querendo te incomodar mesmo, botar você para pensar. Sair da sua zona de conforto. É isso que é bom. Quando a gente lê a Bíblia, que a Bíblia mostra o quanto que a gente não é bonzinho, perfeitinho. Quando eu vi na Bíblia que eu era filho da ira, eu falei, caramba, eu era filho da ira? Eu achava que eu era filho da Irene, que era o nome da minha mãe, eu não sabia que eu era filho da ira. Que eu vi na Bíblia que eu era mau, que eu era pecador, que eu era miserável. Eu falei, rapaz, eu achava que eu era bacana, bicho. E é isso mesmo. Então, quando aquilo confronta a gente, quando bota para pensar quem somos, quem sou eu? Quando eu estou lá, quando eu estou que ninguém está me vendo, se eu viajar para o Nordeste, pegar minha família, viajar para o Nordeste, ou se eu viajar a trabalho, sozinho, nem com a família eu estou. Quem sou eu? Será que eu sou o mesmo Amarildo daqui ou será que eu sou outro? Como pensamos? Como é que eu penso? Não, na igreja eu tenho um pensamento, mas lá fora eu tenho outro. Não, lá fora eu passo um negócio aqui, eu dou volta em alguém, eu quero é me dar bem. A lei de Gerson, né? Tem a tal da lei de Gerson. O importante é se dar bem. Será que essa é a lógica que me rege quando eu estou lá fora? Ou eu sou o mesmo? Como eu vivo? Sansão sempre soube que era escolhido de Deus. Às vezes a gente sabe, não, eu sou escolhido, eu sou crente, eu sou separado para uma missão. Eu dou até minha oferta de missões, minha oferta de missões de setembro, eu dou minha oferta lá e tal, todo ano, e estou sempre, né? Não menos que 116 mil, não sei o quê, eu sei que é não menos que 116 mil. Recebeu muito poder para fazer. Mas o que ele fez com os dons que recebeu? O que eu tenho feito com os dons e talentos que Deus me dá? Professor, Sansão nos ensina também duas coisas interessantes. Primeiro, vai nos ensinar que dons e talentos sem caráter é um fracasso. E é o que acontece muitas vezes. Você vê muita gente com dom e talento, mas não tem caráter. E é o que faltava para o Sansão. O caráter é a sua vida interior trabalhada e transformada, né? E a segunda coisa que é importante destacar é que muita gente pergunta, mas o fulano estava lá pregando, estava lá falando em línguas, estava lá profetizando e está fazendo tal coisa errada. O Sansão é um exemplo disso, né? De que alguém pode até ser usado por Deus, sem ter caráter e ainda, né, fracassar
que na verdade ele terminou mal. Então, isso é complicado. Então, é um exemplo claro de que há pessoas que têm um legítimo dom de Deus, foram separados por Deus, né? Até o Espírito Santo move neles, porque é estranho você pensar num Sansão que vai lá dormir com a prostituta e carregar depois o portão da cidade nas costas. Você vê ele deitar no colo de uma Dalila que, né, acaba entregando o ouro para ela. Então, e ele ser usado é muito difícil para a gente entender isso, mas mostra claramente, né, que dons, e inclusive aquilo que a palavra diz, os dons de Deus são irrevogáveis. Deus deu, não tira, né? Mas a pessoa usa mal. Dentro disso, eu ia passar um pouco mais à frente o vídeo, mas Sérgio, passa o vídeo aí para a gente, por favor. Um vídeo rapidão, a gente já está caminhando para o final aqui. Presta atenção nesse vídeo. Se puder botar o áudio bem alto aí, por favor. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Em Juízes, a Bíblia vai narrar a história de Sansão. Sansão quebrou o voto nazireu, por quê? Porque Sansão se pergunta, será que mesmo no público vai mudar algo se eu pecar no escondido? Sansão olha e diz, sou jovem ainda, só se vive uma vez. Sansão quebra o princípio e continua forte. E Deus diz, cuidado, Sansão. E mesmo após isso, no capítulo 15, a Bíblia narra que quando os filisteus foram contra Sansão, o Espírito de Deus veio poderosamente. Até aí é o Espírito quem está nutrindo Sansão e ele continua brincando de princípio. Mas dessa vez a corda da graça estica. Ele arranca os portões de Gaza e rompe os vimes, mas Deus já não age mais por ele. Sansão está tão perdido, mas tão perdido que ele diz, olha como eu peco e nada acontece. Só que nesse capítulo que lemos, quando ele cogita em se libertar de novo, como nas outras vezes, o texto diz, e Sansão já não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Só que como a gente está vivendo brincando de princípio, o Espírito já foi embora, a gente vai arrancando o portão no braço mesmo. E aí, como eu já não tenho mais graça para cantar como um verdadeiro adorador cantaria, eu começo a apelar para emoção. Se der, até coloco uns efeitos para te emocionar um pouco mais. E eu vou cantando com a boca suja, você vai glorificando com a boca imunda, e a gente segue brincando de quebrar princípio. Se tu preferir, eu não falo de Bíblia. Eu posso só gritar, colocar um fundo musical e deixa o teclado tocar tua alma. Eu já não sei mais se é o Espírito que está te visitando ou se é só a música mesmo. E a gente segue brincando de quebrar princípio, sentir um arrepio e ir embora todo sujo. Só que uma hora a conta chega. E quando vier, não adianta chorar nos escombros do que você mesmo derrubou, Sansão. Para passar o microfone, levam Sansão para Dagon e começam a tirar sarro dele. A escolha é sua. Ou você brinca com o propósito e termina na mediocridade, ou fica debaixo do propósito e termina vivendo o próximo nível. E assim eu agradeço a minha... É isso. Pedrada? Pedrada. Então é isso que o senhor falou aí. Vamos lá. O cara forte de braço, mas fraco de mente, fraco de caráter. Conhecia o poder do Espírito, mas optou por uma vida mundana, desregrada, irresponsável e inconsequente, dando total vazão à sua carnalidade e ao pecado. Sansão era o arquétipo. O que é arquétipo? É o tipo, é o modelo do crente irreverente. Essa palavra aqui, irmãos, a gente deveria dar muito mais atenção. Irreverência. Irmãos, como a gente tem sido irreverente nos nossos dias. Como a gente... O que é irreverente? É o cara engraçado? Ah, irmão Amarildo, o senhor é irreverente. De vez em quando o senhor conta piada no culto. Não, irreverência não é isso não, irmão. Irreverência é a gente não discernir que aqui é a casa do Senhor. O salmista, ele diz assim, ó, guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. É saber, eu estava lá fora, estava em casa brincando, estava em qualquer lugar. Agora aqui é a igreja. Aqui eu entro, aqui eu sento, aqui eu glorifico a Deus, aqui o Senhor vai falar, aqui eu ouço, aqui eu sou ministrado, aqui eu amo o irmão, aqui eu respeito, aqui... É aqui, irmãos, esses dias a gente faz as coisas... A gente está vivendo, flertando com o pecado o tempo todo, se enganando, vindo aqui, eu vim, dei o dízimo, não sei o quê, eu cumpri, eu fui batendo as metas assim, ó, e aí eu tô tranquilo com Deus. Vivendo perigosamente, achando que sempre haverá aquela última chance de se consertar, aos 49 do segundo tempo. E isso é loucura. Não vou fazer, não. Depois eu acerto, depois eu conserto, depois eu peço perdão, depois eu perdoo, depois eu depois eu cuido da minha boca, depois eu cuido do meu caráter, depois. Pode ser que não tenha depois. Né? E a vida de Sansão e seus desvios servem como um aviso. O que está na palavra de Deus, irmão, serve como um alerta para a gente.
Por que a Bíblia registra que o apóstolo Pedro falou assim, Senhor, eu vou contigo para onde for e morro se preciso for, não sei o quê? Para a gente ficar alerta, para a gente ver que a gente não é tão bonzão como a gente pensa. Entendeu? A gente depende muito da graça. A gente pode errar e cair. E aqui eu quero fazer um alerta, irmãos. Aproveitando que o pastor falou, quando o pastor falava, eu lembrei. Às vezes a gente fala assim, porque o fulano fazia e pregava e não sei o que lá e caiu. Tá vendo? De nada adiantou tudo que ele falou. Nada adiantou para ele, irmãos, mas o ensino que foi passado, se algum irmão ensinou algo certo e em um determinado momento ele caiu, você fica com o ensino. Não despreza o ensino por completo, não, porque a pessoa caiu. Aquela palavra, se estava de acordo com a Bíblia, você fica. Porque muita gente cai e muita gente sai da igreja. Eu vou sair também, porque não sei quem pecou, não sei quem escandalizou, aí a pessoa se escandaliza. Não, você permanece e tenta resgatar o que caiu. Quem fica, tenta resgatar o que caiu. Não é para jogar a criança fora com a água suja do balde. Né? Você joga a água suja fora, você fica com a criança. Amém? Então, é isso. Viver nesse fio de navalha, literalmente, porque passou uma navalha na cabeça dele, custou caro para Sansão. E o final foi uma vergonha repugnante. Um cara que era forte, poderoso, corajoso, estava lá empurrando uma moenda igual um bicho, igual um animal, cego, fraco. E é o final de todo crente carnal, vergonha eterna. Daniel 12:2 diz que aqueles que morreram, né, aqueles que do pó, da vergonha eterna, eles vão ressuscitar para o julgamento eterno. William. E é uma vergonha, irmãos, passar uma vida toda na igreja e no final ser condenado e ir para o inferno. Perdeu o maior tempão. Irmão, uma dúvida que eu tenho, por exemplo, aí a gente está falando sobre a história de Sansão, né? Ele realmente, né, como o senhor colocou ali, um crente carnal, por exemplo, brincava ali com fogo, né? Enfim, mas ele passou a vergonha, tudo que ele teve, né? Foi humilhado ali perante tudo que ele fez, digamos assim, pela consequência da maneira que ele vivia. Mas no final, por exemplo, não houve uma certa redenção no sentido de que ele pediu uma última vez, né, para fazer o que ele deveria estar fazendo a vida dele. E ali diz que ele matou mais do que ele matou em vida toda. Então não houve, de certa forma, depois da vergonha, do que ele passou, uma certa redenção na vida dele, até pelo fato de ele ter recebido a força para conseguir cumprir aquilo que era, né, o propósito de vida dele? Verdade, William. É justamente isso que a gente falou aqui, ó, de você não viver, aqui, ó, os 49 do segundo tempo. Opa, vou voltar aqui. Aqui, ó. Vivendo perigosamente, achando que sempre haverá aquela última chance de se consertar aos 49 do segundo tempo. Para Sansão houve, mas não é para todo mundo. Alguns não vão ter essa chance. Quantos são os jovens que um dia estiveram aqui na igreja, filhos de crente ou eram crente e tal, batizados e tal, e estavam aqui, aí vão para o mundão. Aí vão, não sei o quê, e estão lá bebendo, fazendo um monte de besteira, usando droga muitas vezes, bate de moto, cai, quebra o pescoço, não teve esse tempo. Então, a vida de Sansão está ali e ela só não é um final terrível, eu vou falar aqui no ponto 3, que eu já estou caminhando, porque Deus é misericordioso com a humanidade. Senão a história de Sansão era para ser uma história horrenda, um final horrível lá, esquecido, lá, humilhado, virando chacota para filisteu, sabe? Então, assim, a gente conta a história de Sansão como um todo. Deus restaurou ele, mas ele teve que se consertar com o Senhor, se humilhar. O cárcere serviu para mostrar para Sansão quem ele era. Eu vou falar sobre isso aqui na frente. E como viver sem desperdiçar as dádivas que Deus nos dá? Humildade e dependência, para reconhecer que tudo vem do Senhor. Isso se chama reverência, irmãos. Reverenciar o Senhor, reconhecer que é dele. Né? Sansão havia se tornado irreverente. O Espírito Santo desce aqui, eu mato mil filisteus, depois eu vou lá, me deito com prostituta e faço não sei o quê. Então, assim, irreverência, quando você não discerne o santo do profano. Né? E ele não se importava em quebrar princípios. Ele não estava nem aí, estou quebrando princípio e por aí vai.
Quantos Sansões já vimos cair? Qual a importância da consciência da nossa identidade em Cristo? Quem nós somos em Cristo? Quem é a igreja? Eu sou igreja. O que o mundo pode nos oferecer? Os encantos do mundo e suas Dalilas. Talvez Dalila para você não seja uma mulher, mas talvez Dalila para você seja o dinheiro. Talvez Dalila para você seja fama, sucesso, status, aparecer. Talvez Dalila para você seja um objeto, algo que você queria muito, um carro, uma casa. Talvez Dalila para você seja o seu filho, que comanda tudo lá na sua casa e você não consegue confrontar porque você, poxa, afinal de contas eu queria tanto, né? Esse filho, e isso aqui é aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, são os encantos do mundo. O vídeo nós já vimos. A história de Sansão, como eu falei, só não é mais trágica porque Deus é misericordioso. Traído pela sua presunção e pela mulher que ele amava, Dalila, né? Objeto de sua paixão inconsequente. Teve seus olhos vazados, foi levado para o cárcere. E a gente sabe como termina a história de Sansão, eliminando seus inimigos. Mas a pergunta que fica, precisava ser daquele jeito? E aqui a história de Sansão, irmãos, faz a gente entender uma coisa da soberania de Deus, aqui a gente não entende, soberania e livre-arbítrio. A soberania de Deus, ela não esmaga o nosso livre-arbítrio. Deus tinha um plano de libertar Israel através da vida de Sansão, certo? Sim ou não? Deus queria libertar Israel através da vida de Sansão. Deus cumpriu esse plano, sim ou não? Sim. Será que Deus queria, entre o nascimento de Sansão e a sua morte, será que Deus queria que a vida de Sansão fosse daquele jeito? Não. Dentro daquilo ali são as escolhas de Sansão. Cumpriu o plano de libertar Israel e matar os filisteus, Deus cumpriu, ele fez a vontade dele, ele cumpriu. Ele libertou Israel, matou os filisteus, mas as escolhas de Sansão foram ruins ao longo da vida, e ele teve as consequências, né? As atitudes corretas e boas escolhas durante a vida teriam evitado muitos problemas que Sansão arrumou. Ele geralmente se comportava como um menino mimado, cheio de orgulho, vaidade e imprudência. E em nenhum momento na palavra a gente vê os pais corrigindo Sansão ou confrontando. Olha só, em Juízes 14, quando ele escolhe a mulher para casar, olha só o que a palavra de Deus diz. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Judeu não podia casar com mulher fora do povo de Israel. Ele escolhe uma filisteia. Subiu e declarou ao seu pai e sua mãe e disse, vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e dá ordem para eles, olha ele dando ordem, tomai-a, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, vou interpretar, tá? Filhinho, Sansãozinho querido, não tem porventura uma mulher entre as filhas dos teus irmãos, entre o povo aqui, para que vá tomar para você tomar por esposa? Você vai tomar por esposa aquela filisteia, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai, toma essa, porque dessa me agrado. Ó o reizinho Sansão, Sansãozinho. Por quê? Sansão criado com uma promessa, a mãe era estéril, queria tanto o filhinho. Aí ele se torna o cara da casa. Sansão que traz provisão para casa. Aí ele traz provisão... Talvez nem por bater, mas sabe o que é? É aquele filho que começa a botar as coisas dentro de casa. Hoje em dia estão batendo, né? Mas aí é aquele que traz. Meu filho aí se tornou um grande CEO de uma empresa, minha filha. Aí se torna uma grande CEO. Aí ela, vai me dar um carro do ano e não sei o quê. E ela vai querer botar regra na casa. Não, agora a gente vai começar a beber cerveja aqui. Negativo. Não, eu que coloco. Então, filha, é o seguinte, então você compra a sua casa, né? Se a casa for minha, se for dela, eu vou ter que sair. Se for minha, ela vai ter que comprar a casa dela e dar as regras na casa dela. Aqui frisando também a soberania de Deus, que nunca perde o controle, né? O verso seguinte do que o senhor leu diz que Deus usou aquilo para provocar um cisma ali para fazer o Sansão brigar com os filisteus. Então Deus usa tudo também, né? Porque ele já não estava cumprindo a sua missão de vencer os filisteus. Se deixasse, Sansão ia fazendo só a vontade dele e lutar contra... Ainda mais que ele estava casando com uma filisteia. Será que se não fosse isso, ele ia querer lutar contra os filisteus? Provavelmente não, né? Então,
Muitas vezes estamos cheios de nós, irmãos, que somente o cativeiro das adversidades, é somente no cativeiro que nos damos conta de quem realmente somos. É aí que damos espaço devido para Deus ser quem realmente Ele é em nossas vidas. Ele é Senhor e Salvador. Enquanto a gente está cheio de nós, a gente não dá espaço para Deus. Para que você vai orar para Deus para curar se você pode ir nos melhores médicos, os melhores remédios? Para que você vai pedir provisão para Deus? Para que você vai orar? Dai-nos hoje o pão de cada dia. Se tua conta está gordona assim, ó, você pode comprar o pão de cada dia, de cada mês, de cada década. Você não vai orar para Deus pedindo a provisão. Agora, passa por um cativeiro. Aí Deus se torna Senhor e Salvador da vida. Quantos cristãos têm vivido fora do propósito de Deus nesse mundo? De quanta dor um homem precisa sofrer para finalmente chegar, se despertar e enxergar a realidade. Que não seja necessário a dor, irmãos. A dor, às vezes, ela é um grande professor. Mas a gente pode aprender com o Senhor no amor também, porque Ele é um Pai amoroso. Ele quer nos ensinar no amor. O Espírito Santo, Ele é suave, Ele fala, Ele ministra aos nossos corações. Amém? Que não precise a dor nos ensinar, mas que a gente tenha ouvido sensível à voz do Senhor. Infelizmente, há muitos Sansões na história, Sansãos ao longo da história. Crentes que desperdiçam suas vidas, quebram alianças e se arriscam nos devaneios de uma vida desobediente. Sansão, no fundo do poço, que ele mesmo cavou, no ápice da dor, no sofrimento, que ele buscou com as suas próprias mãos, teve tempo para reconsiderar, mas nem todos terão a mesma sorte. Vivamos uma vida santa e separada para Deus, rejeitando o mundo e suas concupiscências, pois tudo isso vai ficar aqui, mas nós aguardamos a eternidade com o Senhor. A gente não é desse mundo, irmãos. A gente não está esperando coisas desse mundo. A gente está esperando a eternidade com o Senhor. Amém? Vamos orar? Amém? Tá tranquilo? Sansão ensina alguma coisa para a gente, sim ou não? Amém. Aprendamos então com Sansão. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra bendita e santa. Senhor Deus, perdoa as nossas falhas, Pai. Muitas vezes a gente é Sansão. Muitas vezes nos comportamos como Sansão, Pai. Porque achamos que podemos fazer as coisas com a força do nosso braço, que nós, até mesmo num bom intuito, às vezes de tentar levar alguém para Jesus, nós forçamos a barra, queremos fazer as coisas do nosso jeito, mas muitas vezes deixamos de ouvir a tua voz, Espírito Santo. Na nossa vida secular, na nossa vida no trabalho, achamos que os bons resultados é porque nós somos bons profissionais, somos muito bem capacitados, mas tudo, Senhor Deus, na verdade vem das tuas mãos, Senhor Deus. Reconhecemos isso nessa manhã, reconhecemos que somos pó, que somos dependentes do Senhor, e reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é das tuas mãos que vêm todas as coisas, Pai. Nos ajude, Pai. Não nos deixe caminhar para longe da tua presença. Quando estivermos fazendo, Senhor Deus, coisas de acordo com a nossa mente, com o nosso coração que é pecaminoso, extremamente corrupto, quando nós estivermos caminhando para distante de ti, Senhor Deus, traz de novo para o caminho, como o bom pastor que coloca o cajado no pescoço da ovelha e traz ela de novo para o rebanho, para que ela não se perca, para que ela não se machuque, para que ela não seja atacada pelos lobos vorazes e ferozes que estão à espreita, Senhor Deus. Muitas vezes o inimigo quer nos tirar de perto do rebanho, porque ele sabe que, isolados, nós somos frágeis, nós somos presas fáceis para ele, Senhor Deus. Não nos deixe, Senhor Deus. Nos mantém, Senhor Deus, dentro do teu aprisco, humilde, Senhor Deus, como a ovelha é humilde, dependente do seu pastor, e o Senhor é o nosso supremo pastor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, em nome de Jesus. Mas que a cada dia mais, Senhor Deus, o teu Espírito nos preencha, que o teu Espírito nos capacite a fazer coisas maiores para o Senhor, mas que o teu nome cresça e a gente vai diminuindo, Senhor Deus. Que o teu nome seja glorificado e a gente, Senhor Deus, vai ficando pequenininho a cada dia mais, Senhor Deus, para que a tua luz brilhe através de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente.
É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.